senador Marco Rubio se manifesta contra a ditadura brasileira da revista Exílio. O Alan falou uma coisa, que a especificidade da ditadura brasileira é única. E é curioso que é uma profecia feita pelo Rui Barbosa, que é um dos maiores intelectuais, se não o maior intelectual brasileiro de todos os tempos, que dizia: a pior ditadura é a judiciária, que é exatamente o que a gente está vivendo. O Alan disse que é uma fonte do Foro de São Paulo. É. Mas aí alguém pode perguntar, Alan, mas peraí, o Gilmar Mendes é um cara militante de esquerda, o Alexandre de Moraes é um militante de esquerda? Não. Eles são sociopatas do poder. Eles são oportunistas do poder. O Alexandre de Moraes tem um gosto mais peculiar e mais clínico pelo poder. Né? Ele não é de direita nem de esquerda, tanto é que a tese para entrar na USP agora é completamente contrária àquilo que ele defendia antes. Parece que é outro homem. Pelo poder, a pessoa se adequa ao molde que pode lhe gerar a possibilidade de ser um tirano e ditador. Ou seja, o cara trai as próprias convicções, que não eram convicções, eram princípios absolutamente aleatórios e abstratos para chegar a uma posição de poder, e agora tem que ter uma posição de poder absolutista, no caso do Alexandre de Moraes, e dos outros também demais, pela omissão e pela ação, inclusive pela omissão dos motivos do Bolsonaro, chegou-se ao princípio de uma ditadura do judiciário que não existiu e não existe em lugar nenhum no mundo. Então, quando o Rubio fala de maneira peculiar a ditadura brasileira, e quando o Elon Musk, alguém pergunta para mim assim, Adriles, por que o Elon Musk está tão interessado? Porque esse princípio ditatorial, para além do próprio governo federal, para além das soberanias nacionais, é um modelo brasileiro de exportação para possíveis ditaduras no mundo. A gente tem leis draconianas também, de discurso de ódio, de fake news da Alemanha, que uma pessoa é presa por chamar de gorda, a outra. A gente vem de censuras absurdas na época do Twitter, nem era do Elon Musk, de uma mulher falando que uma mulher tem que ter vagina, a mulher foi expulsa do Twitter, ou seja, tem coisas absurdas assim, por esses meandros de tipificações criminais que não existem nenhum código penal do mundo de fake news, de discurso de ódio, e enseja a você proibir que você proíba temas que sejam tabus, desde questões de racismo estrutural ou homofobia inexistente, até problemas de urnas eleitorais. Então o Brasil está exportando um modelo único, singular e absolutamente original de ditadura para o mundo. E o mundo tem que estar assustado por isso. É por isso que o Elon Musk tem tanta preocupação em relação ao Brasil. E é patético para nós, Alan dos Santos, que o maior herói brasileiro hoje, depois de você, talvez, que é o maior perseguido brasileiro de todos os tempos, seja o Elon Musk, que é um homem sul-africano, naturalizado americano, que defende a Constituição brasileira. Tem que ser de fora. Que tipo de covarde que tem nas instituições brasileiras? Que tipo de covarde tem no jornalismo brasileiro, com exceção de nós todos aqui, né, da Oeste, da Gazeta do Povo, que não faz nada, que precisa de um americano para dizer que existe uma censura, uma arbitrariedade, um abuso, uma opressão vinda do judiciário brasileiro. Meu Deus, o Estado é uma ficção, uma peça de ficção feita para, de alguma forma, organizar os instintos mais maléficos da sociedade. Quando o Estado se transforma no mal, isso pela segunda emenda americana, que você pode, inclusive, se armar contra o Estado tirânico, é o povo que tem que fazer isso. É por isso que eu encerro meu comentário aqui, que a gente tem que ir todo mundo no 7 de setembro. Eu estava numa live agora com o Bolsonaro, e o Bolsonaro estava falando de anistia, de complacência, de misericórdia dos juízes que são bons. Ele tem que falar isso porque ele é o alvo preferencial dessa ditadura que a gente está dizendo. Eu não tenho obrigação. A pauta nossa é objetiva. É absolutamente objetiva. É fora Alexandre de Moraes para que se consiga ressuscitar um princípio de democracia no Brasil. Essa ditadura travestida de democracia ainda é atacável, por quê? Na Venezuela, por exemplo, se você contesta as eleições, como presidente eleito, legitimamente eleito de mundo lá, ele vai preso. Vai preso pelo quê, Marco Antônio? Por fake news, por atos golpistas. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Aqui ainda há uma travestidura de uma pseudo-democracia. Então, eles não podem fazer nada contra um movimento que peça legitimamente o impeachment de um ministro abusador. Por isso, 7 de setembro é fora Alexandre de Moraes. Objetivamente, viva a liberdade, viva a democracia, viva a anistia. Isso eles falam. Os ministros do STF falam. A gente quer o ministro abusador legitimamente, constitucionalmente, pelas leis brasileiras que devem ser respeitadas, fora do Supremo Tribunal Federal.